Fala pessoal, mais uma questão do TEC 2010. Em relação aos beta-bloqueadores para o tratamento da hipertensão arterial, assinale a alternativa incorreta. Ele quer incorreta. Vai lá, pega a sua caneta e marca o incorreta. Ele quer a incorreta. Tranquilo? Vamos lá. Então é uma questão sobre beta-bloqueadores e tratamento da hipertensão arterial. Beta-bloqueador, no passado, foi uma droga de primeira escolha no tratamento da hipertensão arterial. Na prova do TEC 2010 ainda era uma droga ainda muito utilizada, mas ela, com os últimos estudos mostrando que a potência hipotensora dela não é tão grande assim, então ela hoje é uma droga considerada uma droga de segunda linha. Ela não faz parte daqueles medicamentos iniciais que começamos em pacientes com hipertensão arterial, tá bom? Mas é uma droga ainda boa para ser utilizada e ela tem um nicho específico de utilização, que basicamente qual é? Paciente que tem insuficiência cardíaca e doença arterial coronariana. Um grande nicho de beta-bloqueador são eles. Se você tiver que começar uma medicação para hipertensão arterial, para esses dois grupos, uma das grandes opções vai ser o beta-bloqueador. Tranquilo? Então, vamos ver agora as características do beta-bloqueador no tratamento da hipertensão arterial. O principal mecanismo de tratamento, de atuação do beta-bloqueador na hipertensão arterial é através da redução do débito cardíaco e redução da secreção de renina. Tá? Lembrando que os beta-bloqueadores mais recentes, né, carvedilol, nebivolol, eles também têm um efeito vasodilatador. Além do efeito cardíaco, ele vai ter um efeito vasodilatador também. O carvedilol, né, através do efeito alfa, e o nebivolol através do efeito mediado via óxido nítrico. Lembrando sempre os efeitos adversos, né, dos beta-bloqueadores, né, broncoespasmo. Para evitar isso, eu vou ter uma tendência maior a utilizar os beta-bloqueadores cardioseletivos, porque você reduz a chance de broncoespasmo, né, que você não vai ter atuação dos receptores beta-2. Bradicardia, distúrbios de condução, no paciente que já é bradicárdio, tem distúrbios avançados, eu não vou conseguir utilizar o beta-bloqueador. Vasoconstrição periférica, isso é para aqueles pacientes que têm doença arterial periférica, eu não vou utilizar. Se eu tiver que utilizar, eu vou utilizar um que tenha menos efeito periférico, tá bom? Depressão, astenia e disfunção sexual. A disfunção sexual é um problema muito sério para quem usa beta-bloqueador, porque limita o uso em pacientes mais jovens que têm uma vida sexual mais ativa, tá? Então isso acaba sendo um limitador ao uso dos beta-bloqueadores. E lembrando que eles podem tanto alterar o perfil lipídico e glicídico. Isso é mais comum com os beta-bloqueadores mais antigos, né, de primeira e de segunda geração. Os mais novos têm menos efeito, tanto no perfil lipídico como no glicídico. Tá? O carvedilol e o nebivolol tem até trabalhos mostrando que até melhoram o perfil glicídico e lipídico. E assim como são as drogas que têm menos efeito em disfunção sexual. Tá bom? Então, isso que era importante vocês saberem. Vamos agora responder a nossa questão. Vamos lá. Opção A. Podem aumentar os casos de diabetes e resistência à insulina. Isso é verdadeiro, né? Como eu falei para vocês, eles podem alterar o perfil lipídico e glicídico. Então, ele quer a incorreta, essa está correta. Vamos para a próxima. Em pacientes que fazem uso de insulina, podem mascarar os sintomas de hipoglicemia. Também é verdadeiro. Paciente que usa beta-bloqueador, né? Se estiver fazendo uso de insulina, ele pode mascarar esses sintomas de hipoglicemia. Questão clássica que volta e meia cai em prova de residência. São fármacos de primeira linha para mulheres idosas. Idoso nem tanto, né? Lembrando que está falando que é primeira linha. Você pode usar em idoso? Pode. Mas como é a droga que tem menos benefício na redução de AVC, né? A gente tende a usar menos em pacientes idosos. Lembrando que no paciente idoso a gente vai ter geralmente aquela hipertensão sistólica isolada. E nesse caso, a medicação de escolha acaba sendo qual? O diurético. Então, não é o fármaco de primeira linha em paciente idoso. Geralmente usamos diuréticos e bloqueadores de canal de cálcio. Tranquilo? Então, ainda mais também idoso que tem alto risco de fazer distúrbio de condução, né? Então, idoso a gente evita beta-bloqueador, tá? Então, essa está incorreta a princípio, a resposta é essa. Mas vamos ler as outras opções porque prova do TEC só acaba quando termina. Devem ser utilizados quando a hipertensão estiver associada a outras patologias, como doença arterial coronariana. Perfeito. Doença arterial coronariana e insuficiência cardíaca. Perfeito. Devem ser utilizados com cautela em pacientes com doença vascular de extremidade, doença vascular periférica. Perfeito. Também é isso que a gente vai fazer com o uso dos beta-bloqueadores. Tranquilo? Então,
questão bem tranquila, né? Se você não soubesse essa informação de pacientes idosos, você poderia fazer por eliminação essa questão, tá? Então, resposta letra C. Tranquilo? Então era isso, pessoal. Isso que eu queria falar para vocês. Até a próxima questão.